Então, essa é a parte 2, continuação direta. Assunto, a evolução do mistério da iniquidade e do mistério do Evangelho, que vai cair lá nas duas testemunhas e na Grande Babilônia, aonde está escrito, na testa dela, mistério. Ela é a comandante do mistério da iniquidade. Ela está sobre sobre a besta, que tem 7 cabeças, e ela conduz a besta. Ali é o mistério da iniquidade no ápice, completo. Todas as fases da Revolução Industrial completa. Toda a iniquidade do mundo no ápice. E quem é que vai contra ela? As duas testemunhas. Judeus e gentios que têm o espírito de Moisés e de Elias, que é o espírito de Deus, e que combatem contra essa meretriz. Porque para profetizar contra uma meretriz precisa da palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então nós temos 3 testemunhas. Nós temos Moisés, Elias e o próprio Senhor, que é testemunha contra o mal. Isso está em Sofonias, tem outros profetas onde o Senhor fala que será testemunha. Lá em Apocalipse, para uma das 7 igrejas, o Senhor fala que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Então nós temos a boca de 2 e 3 testemunhas para derrubar as mentiras e toda a iniquidade da Grande Babilônia, que não é Jerusalém, é uma pobreza. Esse entendimento é uma pobreza. E é para isso também que eu estou fazendo esses vídeos, para tirar da cabeça desse povo desviado, que insiste em recortar as palavras dos profetas e torcer a palavra de Deus, minimizando o Evangelho de Cristo. Se a pessoa chegou ao ponto de acreditar e entender que as 2 testemunhas falam de 2 povos, é uma porção desses 2 povos, uma porção de judeus, uma porção de gentios que receberão esse poder. Não são todos, quem dera fosse todos, e que estarão profetizando em Jerusalém, como se fosse 2 candeeiros da menorá que acende o resto todinho. Esse assunto é muito profundo. E se esse povo chegou a entender isso, por que então travou a mente imaginando que Jerusalém é a Grande Babilônia? É muita trava espiritual. Como eu disse nos vídeos, o fato de Deus ter comparado Jerusalém à Grande Babilônia pelos profetas, e foi justo essa comparação, não significa que ela é a Grande Babilônia e que ela vai receber as punições da Grande Babilônia. Porque senão o Senhor teria que destruir totalmente Jerusalém, já que a Grande Babilônia é completamente destruída. Graças a Deus que ele escolheu Jerusalém. Então o diabo não vai vencer essa. O diabo não vai armar um plano para Deus ter que destruir a cidade que ele escolheu. Zacarias é o profeta que mais fala disso com clareza. E eu gosto de destacar Zacarias porque é um profeta claro que fala dos tempos do fim, que usa a reedificação do templo lá no tempo de Neemias e Esdras para falar da restauração de tudo. E Deus deixa claro que desde o capítulo 2 ele vem falando isso, que ele vai pôr Jerusalém no seu mesmo lugar, que quando ele reedificar Jerusalém e escolher ela outra vez, está escrito, todas as nações se ajuntarão ao Senhor e serão seu povo. Isso é milênio. Mas ele disse, Jerusalém vai habitar em Jerusalém, no seu próprio lugar. Zacarias capítulo 12. E ele diz que escolhe outra vez Jerusalém. Nossa, aí tem vários textos que ele fala coisas semelhantes. Ou seja, ele não está falando de algo que vai descer do céu junto com Cristo. Ele está falando da Jerusalém terrestre, que foi comparada a uma prostituta porque ela está agindo como uma. Mas o Senhor armou um plano para pegar Jerusalém e colocar Jerusalém em processo de arrependimento. Colocar Jerusalém como pessoas que vão se arrepender. E por causa deste arrependimento, do espírito de súplica e de graça que virá sobre Jerusalém, o Senhor vai defender a cidade. Por isso que ele vai pôr os pés lá. Aonde ele vai pôr os pés se ele vai destruir tudo? Se ele mesmo vai derramar 7 taças da ira dele em Jerusalém e vai convocar todas as nações para destruir Jerusalém e vai permitir que a besta e os reis da terra destruam a meretriz e comam as suas carnes, por que ele vai defender Jerusalém? Não faz sentido, né? Então ele vai defender a cidade.
Ele só vai deixar ela participar de maneira parcial das porções da ira de Deus. Ele vai deixar a cidade ser tomada metade, tudo é metade. Ele vai deixar as mulheres, a metade das mulheres serem forçadas, a metade da cidade ir para o cativeiro. Aí quando não houver mais nenhuma esperança para Jerusalém, eles vão clamar para Jesus, o Filho de Deus, conscientemente, com o coração contrito e quebrantado, sabendo a quem eles rejeitaram. E aí Deus vem e restaura Jerusalém. Deixa eu arrumar o celular aqui que ele saiu do ponto. Aí. Entendeu? Então esse é o plano que Deus armou. E assim o diabo não vai ter a vitória. Então lá estarão as duas testemunhas, profetizando contra a grande meretriz, que não é Jerusalém. E a grande meretriz sim será destruída. Então agora volta no assunto. Vamos voltar no assunto do mistério da iniquidade, do mistério do Evangelho. Paulo falou disso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, lembra? Ok. Por que ele falou isso lá? Olha só, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo está falando do anticristo. Quando você olha para aqueles textos de 2 Tessalonicenses capítulo 2, você vai encontrar referências diretas para Daniel capítulo 8 e capítulo 11, principalmente capítulo 11, porque ele fala que ele se engrandecerá sobre todo Deus, se levantará contra tudo que se chama Deus ou que se adora, ou objeto de culto. Não tem esses textos lá em 2 Tessalonicenses 2? Esses textos, exatamente esses, da maneira como está escrito, como eles estão escritos, se encontram em Daniel capítulo 11. Pode olhar lá, igual, na sua Bíblia deve ter a referência. Acontece que em Daniel capítulo 11, eu já falei sobre isso no canal, mas eu tenho que reconstruir a história. Daniel capítulo 11 está explicando a visão do capítulo 8. O conflito entre o rei da Pérsia, o conflito entre a Pérsia e a Grécia, o conflito entre o rei do norte e o rei do sul, está sendo explicado em Daniel capítulo 11. Na verdade, 10, 11 e 12. Vê se você consegue entender isso. E aí Paulo, ao invés de pegar o texto do chifre pequeno de Daniel 7, que é o mesmo personagem, fala a respeito do mesmo tempo. O chifre pequeno de Daniel 7 se levanta no meio de 10 chifres. O de Daniel 8 se levanta entre 4. Mas existem propósitos para que Deus fizesse isso, que são os propósitos que eu quero mostrar para vocês agora. Que Paulo entendeu que é tão profundo que ele chama de mistério. Então ele pega textos lá de Daniel 11, certo? Daniel 11, Daniel 12, e coloca na sua carta. Então, a primeira pergunta, por que Paulo não pegou texto de Daniel 7? Porque em Daniel 8, Deus criou uma profecia, irmãos, que ela é assustadora. Ela está conectada com todo o livro do profeta Daniel. Mas Daniel capítulo 8 específico, é tão grande aquela revelação, que Deus colocou ali 3 camadas de revelação. São profecias que a gente pode entender que elas se cumprem de maneira cíclica. E esse ciclo de profecias, eu vejo 3 cumprimentos. E não é só ali que tem esse exemplo, tem vários outros momentos da Bíblia que eu vou citar para vocês. Então, Deus ele tem um módulo de profecia que ele estabelece uma linha linear e coloca os eventos ali alinhados, em sequência. Só que ele também aproveita alguns momentos ali, sabe, para embaralhar o negócio. Ele faz isso no livro do Apocalipse, eu não vou parar para dar todos os exemplos, senão eu vou me perder. Só que aí quando você vê a profecia em linha linear, você vai ver que Deus, ele também faz uma segunda coisa. Ele não deixa tudo linear. Ele pega uma profecia que se encontra dentro de uma linha do tempo linear e ele pega e entorta. Imagine Deus pegando e envergando essa linha e criando um círculo. Então aí vira um ciclo. E aí nesse ciclo, ele às vezes permite que a profecia se cumpra uma vez parcialmente, 2 vezes parcialmente, e na terceira vez se cumpre tudo. E por que Deus faz isso?
ele faz isso para nos revelar o futuro através do passado. As palavras dos profetas continuam em crédito, a gente continua recorrendo às profecias, mas a gente acaba tendo um exemplo no passado do que será no futuro. Isso é de muito valor para a gente. Entendeu? Por exemplo, as festas. São 7 festas, você pode colocar elas numa linha linear, só que as festas elas já falam de ciclos. Tanto é que tem a ver com o Sol e com a Lua. São ciclos. E aí tem ciclos. O ciclo diário, que é chamado de sacrifício contínuo. Tem o ciclo semanal. Existe uma coisa que só fazia de 7 em 7 dias, lá na mesa dos pães da proposição. Tem o ciclo mensal, que são sacrifícios que só se faziam no início do ano, e a lua que determinava isso. E tem o ciclo anual, que você sabe que é o dia da expiação. Eu nunca falei disso assim, dessa maneira no canal. Então tem ciclos diários, semanais, mensais e anuais. 4, já foram 4 ciclos que vão se cumprindo. Só que todas essas coisas estão também dentro de uma linha linear. Aí depois que se cumpre esses 4, ainda nós temos a semana de anos, que são 7 vezes 7 semanas de ano. É um ciclo que quando dá 49 anos, chega no ano 50º, que é o chamado, a gente chama de jubileus, aí reseta. Aí não tem mais nada, não tem ciclo. Tem, pior que tem. Aí tem o ciclo dos jubileus. Aí a profecia já fica muito profunda. E eu vou falar de propósito porque eu sei que tem gente que consegue capturar isso. 1, vou contar aqui 1, ciclos diários. 2, ciclos semanais. 3, ciclos mensais. 4, ciclos anuais. E aqui já profetiza tudo. Já profetiza o que há de ser. Mas aí Deus vai fazer ciclos sobre ciclos. 5 é o ciclo dos jubileus. 6 é aqueles ciclos de jubileus. Aí Deus vai revelar até o 7º milênio. São 6. Que eu consigo lembrar aqui, são 6, tá bom? Mas de maneira mais fácil de olhar, você pode olhar também como Deus mostrou. Através das 7 festas, sem contar semanas de anos, sem contar ciclos de jubileu, através delas, Deus já mostra para a gente que Ele tem uma profecia dentro de um ciclo de 7 anos. Entendeu? Como eu já falei do livro de jubileus no canal, eu acho que para quem assistiu esses vídeos e entendeu a profecia dos 120 jubileus, aí consegue entender o que eu estou falando. Mas é isso. Isso é um exemplo para falar de ciclos que se repetem. E esse padrão também acontece com as profecias. Tem profecias na Babilônia, na Pérsia, na Grécia, em Roma, que acontecem em ciclos. Você vai ver Deus profetizando alguma coisa ali que acaba se cumprindo de maneira parcial e depois ela volta a se cumprir novamente de maneira completa. Dependendo da profecia, 2 ciclos ou 3 no máximo, que eu vi até hoje. Por exemplo, no tempo da Grécia, que é o exemplo que nós vamos trabalhar, são 3 ciclos de profecia. 3 camadas de revelação, mas também você pode contar como 3 ciclos. Tá certo? Então tá, eu estou desenvolvendo o assunto. Eu sei que parece desconexo, não parece fazer sentido, mas tem tudo a ver. Eu estou dando exemplos para vocês entenderem o porquê que o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, usou o chifre pequeno de Daniel 8 e textos que se encontram lá em Daniel 11 e chamou aquilo de mistério da iniquidade, que já operava, mas ele estava sendo detido para ele se manifestar na ocasião própria e aí acabar esse mistério da iniquidade, que vai ser derrotado pelo mistério do Evangelho. Por isso, a armadura de Deus. Por isso precisa daquilo, em Efésios 6. Entendeu até aqui? Não fechei a conta, é lógico, ainda não fechei, não vou conseguir fechar a conta ainda. Mas na parte número 3, a gente vai entrar direto nesses ciclos, para vocês entenderem, tá? Na parte 3. Eu vou fechar aqui agora e vou continuar no mesmo momento.